Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Dacal e dando continuidade na nossa série de React para iniciantes, hoje a gente vai aprender como que a gente pode implementar uma função de debounce. Então galera, como eu disse no vídeo anterior, a gente estava tendo alguns problemas na nossa página de buscas, que a gente estava vendo piscar os resultados, e a gente vai corrigir isso. O primeiro passo para corrigir isso vai ser implementando uma função de debounce. E o que é um debounce? Debounce imagina que atualmente, cada vez que o usuário digita uma tecla, a gente está fazendo um request a cada tecla digitada. A partir disso, utilizando um debounce, a gente vai esperar um intervalo onde que o usuário para de digitar por meio segundo, digamos, aí a gente faz o request. Então o usuário vai digitar 3 teclas, 4 teclas e para, a gente espera meio segundo e faz o request, ou 300 milissegundos. Dessa maneira, a gente vai minimizar a quantidade de requests que estão sendo feitas e também a gente consegue ter mais acerto aonde que é realmente a intenção do usuário de efetuar a busca, qual que é o termo que ele realmente quer buscar, né? Ao invés de estar fazendo um request para cada tecla que ele digitar. Então, para a gente não ficar enrolando muito, vamos direto para o código. Mas só lembrando, antes de começar a codar, se você por algum motivo caiu direto nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima para a nossa playlist. Então assiste os outros vídeos anteriores e depois volta aqui. Então, a partir disso, vamos direto para o código. Então eu deixei aberto aqui o nosso PR, né, na semana passada. Vou fazer um merge dele. Não sei se vocês notaram, mas a interface do GitHub mudou. Então, agora eles têm um novo design, mudou algumas coisinhas. É interessante. Fazer um merge. Vou pegar aqui no Trello, vou mudar a nossa tarefa que estava em review, vou mudar para done, tá? E a gente vai começar a implementar hoje, a gente vai implementar essa outra tarefa aqui, que é implementar o debounce na busca. Vou mover ela para done. E aqui tem a descrição, né? Atualmente, a cada tecla digitada é efetuado um request, devemos minimizar o uso de requests utilizando o debounce. Qual que é o código dela? É o 9. Então, deixa eu ir para cá, vou fazer um git checkout master. Vou fazer um pull da minha master para pegar as atualizações, como sempre. E agora eu vou criar git checkout -v feature 9. Está criada a nossa branch, a gente pode inicializar aqui o nosso request. Inicializar o nosso servidor e o nosso front. Aqui vou fechar aqui outra aba. E aqui ele já está inicializando. Então, para quem não viu o erro passado, né, só tentando reproduzir aqui aquele erro, se eu pesquiso, digamos, AS, vocês veem que ele pisca o resultado, né, e depois mostra esse segundo resultado. Se da mesma maneira a gente pesquisar por ASD, ele mostra 3 resultados diferentes, fica piscando na tela. Então é isso que a gente vai tentar minimizar. Tá? Antes de a gente ir direto para isso, tem algumas reclamações aqui do Lint, tá? Eu acho importante a gente dar uma olhada. Ele está reclamando, primeiro aqui, que o Axios está definido, mas nunca está sendo utilizado dentro desse arquivo. Esse é bem simples de corrigir, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente pode simplesmente vir aqui, remover ele e salvar. É que antes a gente estava utilizando no arquivo, depois a gente mudou para o Use API, esqueceu de remover a referência. Daí o Lint estava reclamando, já corrigiu aquele problema ali do Lint, tá? Aí ele está reclamando de outros 2 problemas. Ele está falando que no UseEffect a gente está utilizando o loading lá dentro do load, a função load dentro do UseEffect, mas que a gente não está passando ela como referência. Isso aqui eu vou mostrar para vocês porque isso, na verdade, o Lint ele tá lintando como se fosse um problema, mas na verdade não é um problema. O problema seria se a gente seguisse o que ele está sugerindo e corrigisse da maneira que ele está sugerindo, tá? E só para lembrar vocês, o UseEffect, quando a gente passa esses parâmetros aqui embaixo, a gente está falando, cada vez que um desses parâmetros mudar, a gente quer que executa o UseEffect de novo. Então, no caso, a gente passou o search, é uma string, cada vez que essa string mudar, a gente quer que vá lá e faça o request novamente. Isso faz sentido.
Porém, ele está falando que a gente não passou o load, que é uma função, a gente não passou ela para cá. Porque daí na cabeça dele, ele está pensando assim, digamos que essa função foi redefinida e que está fazendo outra coisa agora, que não é mais a mesma função, que o load agora é uma outra função. Na cabeça dele tinha que executar o useEffect novamente. É isso que o Lynch está reclamando, né? E isso está meio errado. Por quê? O JavaScript, praticamente todas as linguagens também tem isso, a gente cria uma referência para uma função, certo? Onde que a gente está definindo essa função. E a função load, que ela está vindo aqui, se a gente for lá no useAPI, aqui no useAPI a gente está criando a função call e ela que é aquela função load, né? É essa função. E a gente está definindo ela aqui, ó. Definindo a função, certo? E aqui dentro do Hooks, só para poder entender um pouco melhor essa parte do ciclo do Hooks, que eu acho que é a barreira de entrada para entender realmente os Hooks, é que cada vez que eu estou dentro do componente e ele é executado aqui para fazer um render no componente, para ser atualizado, ele vai executar o useAPI, que é um Hooks, mas é uma função também no JavaScript. Então ele vai executar essa função e vai executar todo esse escopo novamente, tá? Então, eu estou redefinindo a função. Eu estou definindo a função, ela vai ser declarada novamente. A cada ciclo de render, essa função está sendo declarada novamente. Então é uma nova instância, é um novo ponto na memória que está sendo utilizado. Então a gente nunca pega a mesma referência. É diferente de uma string, porque uma string ela não é comparada simplesmente pelo local que ela está alocada na memória. Ela é comparada pelo valor, o raw value dela, que é realmente uma string. Você consegue falar se uma string é diferente de outra ou não pelo ponto na memória que ela está alocada, mas sim pelo valor dela em si. Uma função não tem isso. Ela não consegue te dar o valor dela. Cada vez que a gente define uma função, ela está criando um novo ponto na memória e ela não vai ser igual à anterior, tá? Então, como ela está sendo executada aqui, criando uma nova instância, quando ele vem para cá no useEffect, cada vez que acontece o render, esse load é um ponto na memória diferente. É uma nova instância daquela função. Então, a gente nunca vai ser a mesma função. Ela sempre está sendo redefinida. Então, assim, um dos problemas de ele ficar pedindo esse loading é que a cada ciclo de render, o load vai ser uma instância diferente. Então, aqui na hora de identificar, né, ele vai ser uma instância diferente, ele vai ser identificado como um ponto diferente na memória, e ele vai acabar entrando aqui no useEffect de novo. E isso, como eu estou executando o load, né, e a cada ciclo, o load, a hora que terminar o request, o load, isso daqui vai ser executado de novo, esse render, e o load vai ser uma instância diferente, então ele vai executar o load novamente, e fica nesse ciclo infinito de infinitos requests. Vou até pegar e salvar aqui bem rapidinho, e vou aqui no servidor e vou mostrar para vocês a aba Network. Olha quantos requests que ele está executando, né? Vou voltar, salvar e vou atualizar para cancelar esses requests. Vou fechar a aba e vou abrir de novo, tá? Para até evitar esses infinitos ali para não travar o computador. Beleza. Mas então esse que é um dos problemas desses warnings do useEffect. Algumas vezes a gente não está se importando. Por exemplo, load, eu sempre vai ser eu programando, eu sei que o load ele vai. Eu não me importo se alguma coisa nele mudar, eu não quero executar de novo essa função. Eu não quero iniciar de novo, fazer um outro request. Eu só quero realmente executar caso o search mude. Então por isso que a gente não pode seguir cegamente os warnings que estão sendo apontados ali, tá? Particularmente, eu acho que a maioria dos casos, esses warnings aqui do useEffect mais atrapalha do que ajuda. Ele vai causar, numa aplicação grande, ficar seguindo sempre ele, e principalmente cegamente, né? Ver o lint lá e simplesmente ir lá e dar um autofix, porque tem uma opção de fazer um autofix, que aqui a gente não está configurado certinho o lint aqui no editor, mas senão ele apareceria para a gente fazer um autofix. E daí às vezes você sai fazendo o autofix dele e
na minha opinião, ele vai causar muito mais bugs do que ele pode corrigir na vida inteira dele. Talvez ele, em muitos repositórios, a melhor opção para ele seria simplesmente desabilitar ele. Ou sempre pensar assim, ser muito crítico e analítico nos warnings e identificar, né, quando que a gente pode ou não utilizar. Pode ter gente que vai advogar que tem uma maneira de corrigir isso e que a gente ainda poderia passar o load aqui, mas e que a gente poderia utilizar um use callback para sempre retornar à mesma instância. Eu acho isso um pouco errado, porque em alguns casos dá para utilizar o use callback sim, mas cada vez que a gente utiliza um use memo e use callback, a gente está colocando uma carga a mais na memória, a gente está alocando mais memória para a nossa aplicação, a gente está executando mais código e ao invés de economizar e melhorar a performance, pode piorar, tá? O que é o use callback? Só para vocês, vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Eu poderia implementar aqui o use callback, importar ele, e daí eu poderia, ao invés de fazer esse cara aqui, eu poderia colocar const call e colocar esse use callback aqui. Colocar aqui ao redor dele. E daí para o use callback eu tenho que passar quais parâmetros também que alterariam esse callback. No nosso caso aqui, só se o config nosso mudasse. Mas é aí que começa a ter problemas, tá? Porque aí o config também eu teria que fazer um memoize dele, porque a cada vez que a gente passa o config, ele é uma nova instância de um objeto, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou passando um objeto, tá vendo? E cada vez que acontece o render, ele está sendo criado uma nova instância desse objeto. Então, aqui o config seria uma nova instância. Aí eu teria que criar digamos, memoizar esse config para ver, comparar o objeto inteiro, fazer um toString nele ou um deep equal. Tem funções que fazem isso pra gente. Mas a cada ciclo de render eu teria que ficar comparando se mudou ou não a referência. Teria que fazer mais malabarismo para poder sempre ter a mesma referência. Todo esse malabarismo implicaria em mais execução de código, a gente teria que alocar mais memória. Isso tudo começa a criar um gargalo aí. As pessoas acham que às vezes o use memo, que é para criar esses caches de referência, ele vai economizar em performance, e não vai. Porque aqui eu estou fazendo um use callback. Mesmo eu fazendo esse use callback, ele ainda está declarando essa função a cada render. A única diferença é que ele tá vendo? Como que eu estou passando para ele uma função, então ele está redeclarando a função a cada render. A única coisa é que ele mantém a referência em memória, né? Ele retorna para a gente, no caso, a não ser que mudou os parâmetros aqui desses parâmetros que a gente passou aqui no array, ele sempre vai retornar a mesma referência. Então, pelo fato de eu sempre estar declarando a função novamente, ele não vai economizar na questão da declaração, mas ele adicionou um monte de lógica para fazer o use callback funcionar. Tá? Então, na maioria dos casos, você não vai querer utilizar um use callback. Você vai querer ir pela opção mais simples, que é simplesmente deixar da forma que estava ali, que a gente define a função, e a gente simplesmente não ignora isso no nosso use effect. Tá? A gente simplesmente ignora. Aqui teria uma opção de ignorar, para a gente poder ignorar, a gente só copia aqui o nome da regra, tá? E a gente pode fazer simplesmente aqui ESLint disable next line e a gente passa a regra. Salvei, pronto. Ele já desabilitou, ele já não vai reclamar. E agora se eu levar lá para o form também, form é a mesma coisa, tá? Ele também tá reclamando ali do load. No caso aqui eu falo só se o ID, né? Mudar, aí sim eu quero carregar novamente. E quanto ao load eu não quero, porque é exatamente o mesmo caso. Então só ignora. Mas só para vocês poderem entender assim, tem vezes que o lint vai reclamar e que
porque a gente está utilizando uma variável ali dentro e a gente não inclui ela aqui nos parâmetros, mas às vezes a gente não precisa incluir. Não é a gente que tem que analisar quando que a gente quer que o useEffect seja executado novamente. E daí sim a gente utiliza os parâmetros. Quando o parâmetro ID mudar, eu quero que execute novamente. Mas a função eu não quero, porque eu sei que vai ser uma referência nova a todo momento. Então eu simplesmente ignoro. E, novamente, se a gente for seguir essa regra de ficar incluindo use callback, use memo em tudo, no caso dos objetos, tem que usar uma coisa que chama um deep memo, que ele tem que daí fazer. Ele faz uma comparação entre dois objetos que são alinhados. É um pouco mais complexo o conceito, eu posso explicar em um dos próximos vídeos, mas não vou adentrar muito mais nisso nessa aula. Mas só para vocês entenderem, a coisa começa a ficar mais complexa se a gente for seguir essas regrinhas aqui do useEffect. Por isso que a minha tendência é seguir pela maneira mais simples. Até tem alguns artigos mencionando sobre isso, sobre a utilização do useMemo, do useCallback, para que nem sempre é necessário utilizar. Então, essa parte aqui tá só para vocês poderem entender, a gente corrigiu os links. Agora vamos para a parte de fato de implementar o useDebounce. Então aqui no nosso useAPI, eu vou começar mostrando como que eu gostaria de utilizar esse debounce, tá? Aqui a gente está executando, aqui no nosso call, a gente executa o Axios, certo? Para a gente iniciar o nosso request. Eu quero criar uma outra referência que chama debounced Axios, que no que eu executar esse debounced Axios, ele vai estar fazendo um debounce do nosso request. Então eu gostaria de utilizar ele assim, const debounced Axios é igual a useDebouncePromise. Eu já vou explicar por que é debouncePromise, tá? E aqui para o debouncePromises eu vou passar justamente o Axios, porque é o Axios que eu quero que seja feito o debounce dele. E eu vou passar uma configuração que é o config. Qual que é o delay. Então, debounce delay. Tá? Essa configuração ela vai vir aqui do meu search. Aqui no useAPI eu estou passando a configuração, vou passar um debounce delay, vou passar de 300 milissegundos. Tá? Então, agora a partir desse momento eu poderia simplesmente vir aqui e utilizar o debounced Axios. E daí ele já... É dessa maneira que eu quero utilizar ele, tá? Então a gente precisa implementar o useDebouncePromise para poder fazer isso tudo funcionar. E por que é uma promise com debounce? Para a gente poder fazer o await nele. Para a gente poder fazer o await, aí sim é uma promise. Tá? E para a gente poder, se a gente quisesse fazer um return aqui no response, aqui embaixo, return response, para todo mundo que chamasse o load, aqui o load, pudesse fazer um await no load também e obter o resultado. Const response, e aí obter o resultado, tá? Ou .then também é a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa fazer isso utilizando uma promise. Então, como é que a gente pode implementar isso daqui? Vamos lá, vamos criar esse useDebouncePromise lá dentro de utils. Vou criar um novo arquivo, useDebouncePromise.js. Vou fazer um export default function useDebouncePromise. E qual eram os parâmetros que a gente aceitava receber ali, que a gente definiu? Vai ser uma função e vai ser uma configuração, o delay. Então vai ser a função e vai ser um delay. Tá? E aqui a gente precisa retornar simplesmente uma outra função. Né? Por que a gente precisa retornar uma função? Porque a gente está retornando, o resultado daquilo ali é o debounced Axios. E o debounced Axios vai ser executado, vai ser uma função. Por isso que a gente precisa retornar uma função. Então, return handler. Vou chamar de handler, é uma função que vai ser genérica aqui. E toda vez que esse handler for executado, se a gente for ver aqui, toda vez que ele for executado, ele tem que retornar uma promise para a gente, porque a gente está fazendo um await. Então, como é que a gente retorna uma promise? A gente vai aqui, function handler, tá? A gente retorna uma promise para ele. Return new promise. Uma promise, quando a gente faz um new promise, a gente recebe dois
argumentos. A gente recebe aqui 2 parâmetros aqui na nossa função de callback que a gente está passando. A gente recebe um resolve e um reject. Tá? Então, desse modo aqui, quando for executado, a gente já está retornando uma promise. Uma promise é só um objeto, tá? Entenda como um objeto que está built-in no browser e também em outros ambientes que utilizam JavaScript. Uma promise ele funciona dessa maneira. É quando você quer executar um código assíncrono, então você chama essa função. A promise é como se fosse uma promessa que aquele código vai ser executado. E daí, através do objeto promise, você consegue falar quando o código tiver sido executado, ou seja, quando essa promise estiver resolvida, aí sim você me retorna o resultado. É isso que aquele await faz. O await você só consegue fazer numa promise. Então, quando você faz o await numa promise, você está falando, quando tiver resolvida essa promise, você me retorna o resultado. E por isso que a gente tem o resolve aqui e o reject. Tá? Então, a partir desse momento, qual que seria o próximo passo? Aqui no handler, a gente vai estar recebendo argumentos. Tá? Porém, podia ser qualquer tipo de argumento, porque é uma debounce promise. Não quer dizer que é só um request. A gente poderia utilizar isso em vários lugares da aplicação. Tem que ser uma função que seja... A gente está criando uma função que vai ser genérica, vai poder ser utilizada em vários lugares. Então, esse handler aqui, a gente está passando ali uma configuração para ele, mas poderia ser qualquer coisa. E poderia ser várias coisas. Não precisava ser só um parâmetro, só o config. Poderia ser 2, 3, 4 parâmetros. Então, todos esses parâmetros que eu for receber aqui no handler, eu quero passar para a função original. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo ali o spread, mas que na verdade aqui ele chama rest params, e eu pego aqui então, com os 3 pontinhos, params. Desse modo, eu estou pegando todos os parâmetros que foram passados para essa função, seja ele 1, 2, 3, 4, 10, eu estou pegando todos os parâmetros que foram passados para o handler. Estou capturando eles aqui, certo? E o certo é eu passar para a minha função, né? Quem que é essa função aqui? Essa função aqui é a função original, que a gente chamava antes. No caso, é o Axios, mas poderia ser outra função, se a gente estivesse utilizando em outro arquivo. Então, para essa função aqui, quando o meu handler for executado, eu quero que execute a função original, né? Então, a função original tem que ser executada passando todos os parâmetros. Correto? E quando essa função, ela também é uma promise, no caso, então eu vou fazer aqui um await nela, tá? Para utilizar um await, eu tenho que colocar um async na função py, para poder funcionar. Tá? Então eu vou colocar const response é igual ao await function. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou resolver essa função, essa promise. Como é que eu resolvo ela? Eu só executo o resolve passando aqui o nosso response. Vou renomear para resolve, só para ficar bem claro, para a gente não confundir. E aqui é legal a gente também colocar um try catch, porque vai que dá um erro nesse request. Então a gente move aqui para dentro, né? E aqui no catch, eu simplesmente, se eu tiver um erro, aí sim eu faço um reject. É assim que funciona uma promise. Tá? Aí o que vai acontecer? Lá fora, quem utilizar o await, caso essa promise der errado, a gente também utiliza um try catch nos awaits. Caso der errado, ele vai cair lá no catch também, porque a gente deu um reject aqui. Então sempre que a gente dá um reject, ele vai cair no catch do try catch de quem estiver utilizando, tiver chamado essa função. Tá? Ou se não, cairia no catch da promise mesmo. Quando você tem o then e você também tem o catch na promise, para caso dê um erro na promise, ele vai executar o catch. Desse modo aqui, a gente conseguiu fazer uma função que, no que ele executa a função ali agora, ó, só para recapitular, no que a gente executa o use the bounce promise, a gente retorna o handler para ele. Então esse cara aqui, o debounce Axios, é o nosso handler.
Aqui dentro a gente está executando o handler e está passando os argumentos para ele. Então a gente executa o handler e passa os argumentos. No caso, um argumento, a config. E por sua vez, ele retorna uma promise, né? E dentro dele ele está fazendo o request, certo? A gente colocou esse middleware ali, digamos, no meio. Não chega a ser um middleware, mas a gente colocou esse cara no meio entre a nossa execução e a execução do real request. O que está faltando? A gente precisa esperar um tempo para executar essa função. A gente não quer que ela execute de uma vez. Então, como é que a gente pode fazer isso funcionar? Tá? A gente simplesmente pode colocar isso dentro de um set timeout. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar window.setTimeout, passa uma função para ele, né? Como sempre, e a gente precisa passar um delay. Então, para o setTimeout, se por um acaso você nunca viu ele, você consegue passar uma função callback para ele, que ela vai esperar tanto X tempo para ser executado. E quanto que é esse tempo? Esse tempo que a gente vai passar aqui é o delay. Então, no caso, se a gente passar lá na nossa configuração, que o delay é 300 milissegundos, aqui ele vai esperar 300 milissegundos para ele executar esse request, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Então, aqui, nesse momento, quando a gente fizer o nosso request, ele vai esperar 300 milissegundos para ele executar o primeiro request. Vamos testar até esse ponto, só para ver como é que está funcionando. Lá no nosso use API a gente precisa importar. Import use the bounced promise from ele está dentro de utils. Ok, vamos salvar. E ele está reclamando que a gente fez um load. Tá. Deixa eu desfazer o que eu tinha feito ali. Isso daqui está errado. Eu acabei esquecendo de desfazer. E aqui ele está reclamando que ele não conseguiu encontrar o utils. O utils está dentro de components. Tá explicado. Então é components, utils. Salvei. Ele ainda está reclamando. Deixa eu ver o que ele reclamou. Await outside and sync function. Tá. É porque a princípio eu tinha colocado o async ali, mas depois eu movi para dentro do timeout, tá? Então eu tenho que colocar o async aqui nessa função. É sempre na função imediato, que é o parent imediato. O ascendente imediato seria o termo. Então aqui, só para vocês poderem entender, eu vou fazer um request. Deixa eu fazer um reload. Tá? Se eu fizer uma busca ele está esperando 300 milissegundos para daí sim ele iniciar o request. Como é que a gente pode confirmar isso? Deixa eu aumentar para 1 segundo. Onde minha configuração aqui, eu vou aumentar para 1 segundo. Tá? Viram o tempo que demorou? Agora eu vou digitar Ele esperou 1 segundo e daí sim ele fez o request. Tá vendo? Então ele já resolveu esse problema, que ele está esperando 1 segundo. Mas ele ainda não resolveu o nosso problema. Por quê? Cada vez que eu digitar aqui, ele vai esperar 1 segundo, mas ele vai fazer inúmeros requests. A única diferença é que ele está sempre esperando 1 segundo para fazer o request. Só que o que a gente quer é cancelar o anterior. Tá? Então, eu vou aqui, eu preciso cancelar esse timeout. Caso vier um novo request, eu preciso cancelar o anterior. Como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro criar uma referência para eu armazenar o ID daquele timeout. Para eu fazer isso, normalmente em outros casos, você poderia fazer simplesmente um let, poderia colocar aqui timeout ref é igual a null, tá? E aqui eu colocaria, no caso timeout ref é igual a esse cara aqui. Sempre que eu faço um window.setTimeout, ele retorna um ID para mim, correto? Então eu estaria armazenando na variável esse timeout. Então sempre quando o handler fosse chamado novamente, eu poderia simplesmente cancelar o timeout anterior. Então eu poderia fazer como? If timeouts ref. Se ele existe, se ele é diferente de null, no caso,
Ele não, o ID ele sempre vai retornar um ID pra gente que não que é diferente de null. Então aqui, se tem um timeout ref, eu cancelo ele. Eu cancelo com o clear timeout. Passando timeout ref. Tá? O clear timeout, ele faria com que quando a gente faz o window.set timeout, ele vai agendar uma execução para executar essa função aqui que a gente passou. Correto? Quando eu dou um clear timeout, ele vai lá e cancela aquele outro timeout anterior que a gente tinha agendado. Então, dessa maneira, se iniciar um request, eu disparei e iniciei uma busca. Aí ele mandou aqui para dentro e agendou a execução, agendou o request para acontecer daqui meio segundo. E daí, de repente, eu vou lá e digito outra coisa. Essa segunda execução da função que vai estar vindo aqui no handler, ela vai lá e vai cancelar o agendamento anterior e vai agendar um novo. E sempre assim. Sempre ele cancela o anterior e agenda um novo. Cancela o anterior e agenda um novo, caso exista um anterior. E caso passar meio segundo sem a pessoa digitar nada e ele não cancelou o anterior, aí sim ele executa o request. Então essa aqui é a lógica. Porém, só tem um problema aqui ainda. É o esquema que eu falei desse ciclo dos hooks. A gente colocou uma variável aqui dentro e a gente está simplesmente atribuindo o ID para ela, né? O problema é que o useTheBounce ele vai ser executado, essa função, esse escopo, ele é executado várias vezes durante a vida do componente que tá utilizando esse hooks. Então, o que acontece é que cada vez que ele for executado, ele iria zerar o timeout ref. Então, a gente perderia a referência para o timeout ali, para o timeout ID. Quando a gente quer manter uma referência entre vários ciclos, que é o que a gente faz mais ou menos com o useState. O useState ele armazena um valor, independente se você está renderizando várias vezes o componente, ele está armazenando um valor ali dentro do state. Correto? O ref é um pouco diferente. Ele armazena, porém, qual que é a diferença principal entre ele e o state? O state, cada vez que você faz um set state para alterar o valor daquele state, o componente vai renderizar novamente, baseado no novo valor do state. Com o ref, cada vez que a gente altera o valor do ref, o componente não é renderizado. Tá? Então, a gente vai armazenar dentro do ref coisas que não influenciam na renderização da view, que é no caso do ID do timeout. O ID do timeout, a gente só quer armazenar ele em memória para a gente poder utilizar para uma lógica posterior no momento de fazer o request. Mas não que a mudança do valor do nosso timeout vai influenciar na view em si. Não vai mudar alguma visualização da nossa view. Então, por isso que a gente vai utilizar um useRef ao invés do useState aqui. Tá? Então, aqui eu colocaria o useRef, passaria null para ele. Vou ter que importar aqui em cima, tá? Import useRef from React. E o useRef, quando a gente faz um useRef, ao invés de ele retornar o null pra gente, ele retorna um objeto, tá? E para eu acessar esse null, que é o valor realmente dele, eu tenho que fazer timeoutRef.current. Aí sim eu vou estar pegando o valor atual dessa referência, né? Desse useRef. E se eu quiser alterar o valor, é só fazer um .current, é igual a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o ref ele se torna um objeto mutável. A gente realmente muta o mesmo objeto em vários ciclos do componente. A gente não está trabalhando com imutabilidade necessariamente aqui no caso do ref. Tá? Ele é útil para você manter um valor que você vai utilizar, mas não que a alteração desse valor vai implicar em alguma coisa da view. Ele tem várias utilidades, por exemplo, se você quiser utilizar no useEffect, você quiser saber quando que o useEffect está sendo executado, só quando montou o componente ou nos ciclos posteriores, também é possível implementar isso. Antes a gente tinha o component did mount e agora a gente tem só o useEffect. Se a gente quisesse simular um component did mount com o useEffect, a gente poderia fazer utilizando
aqui no caso, o ref. Ou no caso, desculpa, o component did update. Se a gente quisesse implementar o component did update, que ele só era executado depois do mount, só nas próximas execuções de update, a gente poderia simular utilizando o useRef. Então, já que a gente criou esse objeto, a gente pode simplesmente utilizar ele aqui embaixo. Ao invés de utilizar ele dessa maneira, a gente utiliza o current. Então, a gente só substituir aqui, né, para .current. Então, uma vez que a gente substituiu .current, ele vai armazenar essa referência através de vários ciclos de execuções. E dessa maneira ele cancela o anterior antes de ele executar um novo, antes de ele criar um novo. Desse modo, se a gente salvar aqui, ele carregou. Deixa eu salvar uma coisa aqui. Ali no search, eu passei... vou mudar aqui de novo para 300 milissegundos. Vou salvar. E ele... Deixa eu salvar aqui. Já mudou. Pronto. Se eu pesquisar por ASD, ele vai fazer um único request. No caso, ele não retornou nenhum resultado. Se eu apagar de novo, ele só faz mais um request e ele não fica piscando aquele monte de resultado na nossa tela. Então, dessa maneira é que a gente implementa o debounce e economiza de inúmeros requests serem executados, né? A única coisa que ainda, se a gente quisesse ainda dar para implementar, é que quando a gente faz o load na nossa página, ele está executando fazendo um debounce até no load, quando a gente carrega a página. E a gente não necessariamente quer isso, porque na hora que está carregando a página, a gente quer fazer a primeira busca e mostrar o resultado o mais rápido possível. Então, uma das maneiras que a gente poderia fazer isso seria a gente saber quando que a gente está montando o componente ou não. E para isso a gente também pode utilizar o useRef. Então aqui a gente pode fazer const, deixa eu ver, poderia fazer mountRef, tá? useRef no, mesma coisa, deixa eu importar esse ref ali em cima, que é o que eu acabei de falar, como que a gente poderia simular um component did mount versus um component did update. Então a gente vai fazer esse mountRef, e aqui a gente vai colocar assim, ó, um if, tá? Aqui no caso a gente está falando que cada vez que o search mudar, ele vai executar esse useEffect. Porém, ele também é executado logo no início, quando monta o componente. Então a gente vai falar, se mountRef.current, se ele for false, eu mudo ele para true. Ou seja, na primeira vez o componente vai montar. E daí isso daqui vai ser falso, né? Então ele vai entrar aqui dentro desse if e vai mudar para true. Quando mount.current, se a gente pegar o código e fizer um if nesse mountRef.current e verificar se ele é verdadeiro, quer dizer que o componente já montou. Então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. A gente pode vir aqui se mountRef.current, ou seja, se ele já montou, eu quero que você faça um load, tá? E aqui eu vou passar uma configuração. Esse debounce delay eu vou remover daqui para ele não ser mais o geral. E eu vou mover ele para... Desculpa, eu tenho que manter ele ali. Já vou explicar o porquê. Tá? Mas daí, mantenha ele ali, eu vou criar uma segunda configuração, na verdade, que é o debounce. Debounced. Então, quando o componente já está montado, quando ele já está montado, no caso, eu quero que seja debounced. Então, true. Caso contrário, um else aqui embaixo, já vou refatorar isso para simplificar mais. Mas poderia simplesmente fazer debounced false, né? Ou, para tornar ainda mais simples tudo isso, eu vou mover o meu load aqui para fora e vou falar quando que eu quero que ele seja debounced. Se eu quero que ele seja debounced se o componente já estiver montado. Ou seja, mountRef.current. Isso aqui eu estou falando, execute, passando debounced. E eu só quero que seja debounced caso o componente já foi montado. Caso é a primeira vez que o componente
Caso ele já foi montado e caso isso é um update. Caso é a primeira vez que o componente está montando pela primeira vez na tela, aí ele vai estar falso, porque a gente só muda o valor dele aqui embaixo. Então aqui ele ainda vai ser falso. Quando o componente acabou de montar, isso aqui ainda é falso. Ele vai fazer um request logo que o componente montar. Ele não vai ter o debounce nesse caso. E aí a gente vai aqui no Use API. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um const function, que é a função que a gente vai executar, no caso o Axios. E a gente vai colocar se localconfig.debounced, aí a gente utiliza o debounce da Axios. Caso contrário, a gente utiliza o Axios normal. Ou seja, caso a configuração lá passou um debounce falso para a gente simplesmente vai utilizar, aqui no caso, se passou o verdadeiro, a gente utiliza o debounce. Caso contrário, a gente utiliza o Axios direto. Para isso daqui ficar um pouco mais seguro, ficar um pouco melhor, a gente pode... Deixa eu pegar essa configuração inteira aqui, tá? Vou colocar aqui em cima, vou colocar assim, const final config é igual a essa configuração. E daí a gente passa aqui para esse fn, e aqui ao invés de local config eu utilizo o final config. Porque digamos que a gente não quer ficar passando aquela configuração do debounce aqui dentro do load, né? Aqui dentro do search, a gente não quer passar aqui. A gente sabe que sempre vai ser debounced e a gente move ali para cima. A gente poderia colocar aqui debounced true. E a gente ainda ia querer que funcionasse. Então por isso que a gente tem que verificar o merge. A gente primeiro faz um merge do local config com o config principal, pega esse final config, daí a gente verifica se existe debounce dentro dele ou não. Caso existir, a gente faz um request com o debounce. Caso contrário, faz o request normal. Desse modo, logo que a gente carregar, ele já dispara um request, tá vendo? Ele não tá esperando, ó. Já terminei de carregar, ele já fez o request, ele não esperou para fazer o primeiro request. Porém, se a gente fizer os outros, então a ASD, ele só fez um request e ele já faz com o debounce. Correto? Para o vídeo de hoje, era isso. A gente tem mais um passo ainda para implementar no próximo vídeo, para corrigir totalmente isso daqui, que é para evitar o seguinte erro. Digamos que eu estou pesquisando e eu vou apagar aqui, e daí eu vou colocar um A, vou esperar o request e depois o S. Então ele iniciou um primeiro request, ele esperou os 300 milissegundos, ele executou a função, né? Esperou os 300 milissegundos e mandou o request. Aí eu vou lá e insiro uma nova busca. Aí esse primeiro request fica pronto, me devolve os resultados, enquanto o segundo request foi. Aí eu acabo tendo ainda isso na tela de piscar e eu ver dois resultados diferentes, que é o que eu estou vendo aqui. Que eu acabo vendo dois resultados diferentes, até 3. Então, isso para a gente corrigir isso, a gente tem que simular um cancelamento de promise. E a gente vai ver como é que faz isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente acabou se estendendo um pouco para poder explicar ali tanto as particularidades do useEffect e do lint e também para a gente implementar o debounce, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário para a gente. Se você ficou alguma dúvida, você tem algum comentário, alguma sugestão, só deixar aí embaixo para a gente. Caso você não seja inscrito ainda no canal, é só se inscrever aí para ajudar a gente a ajudar o canal a crescer mais ainda. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.